O brincar é um direito fundamental da criança. Já está escrito isso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sim, toda criança tem direito de brincar. É no brincar que a criança ela começa a entender esse mundo adulto em que ela está inserida. É através do brincar, através do imaginar, através do fazer de conta que as crianças começam, então, a absorver, a começar a criar papéis, a entrar em papéis no mundo adulto. Elas começam, então, a processar tudo que elas veem, tudo que elas aprendem, tudo que elas sentem através do brincar. E por que não tornar a brincadeira um lugar inclusivo? A Casa do Abraço, ela traz justamente isso. É um projeto lindo, em que começa a mostrar a importância de incluir as crianças dentro do brincar, mas a partir desse lugar que o autista consegue sim interpretar o mundo. As crianças autistas, elas começam então a conhecer o mundo através dos sentidos. E é através dos sentidos que nós começamos a apresentar esse mundo tão cheio de possibilidades para essas crianças. E não só isso. As famílias autistas, elas não precisam mais de apoio, elas precisam de suporte. E ter uma casa de recreação, onde as crianças elas não vão mais para terapias, mas sim para começar a melhorar essa possibilidade de brincar, de entrar no lúdico, de ser criança, é então um lugar que se precisa para crianças e famílias. Quando você tem um lugar onde a criança vai ter essa recreação, onde ela vai encontrar esse lugar de suporte para a família, onde a criança vai poder ficar ali brincando, é também um lugar onde os pais podem também descansar. Não são todas as famílias que têm esse suporte em que alguém pode ficar com as crianças, elas sabem que vão ficar bem cuidadas, sabem que vão estar sendo estimuladas, sabem que as suas crianças vão estar ali sendo vistas e vão poder estar sendo crianças. Não são todos os lugares que é possível que esses pais possam realmente deixar as crianças e poderem fazer um cabelo, fazer uma unha, tomar um café. Talvez, você que esteja assistindo esse vídeo, você não sabe o quão importante é esse luxo que muitas vezes você tem de parar numa cafeteria e poder tomar um café, conversar com alguém, comer algo, sem ter pressa, sem ter preocupação de que será que estão cuidando do meu filho, será que meu filho está bem, será que está tendo crise, será? São tantas as dificuldades que muitas vezes os pais, as famílias atípicas, elas terminam enfrentando, que ter lugares de suporte onde a criança pode ficar e ser criança, enquanto eles podem ser adultos, ser uma mulher e ser um homem, ser fora dos papéis, é muito importante. A criança autista, ela termina tendo uma forma diferente de processar todas as informações que chegam até ela. Por isso, esse lugar, ele termina sendo um lugar onde você precisa ter pessoas, sim, capacitadas para entender esse público. E não só isso, saber como você pode também regular essas crianças. Assim como elas processam tudo através dos sentidos, elas também expressam tudo através dos sentidos. Então, ao mesmo tempo que elas podem se desregular com os sentidos, elas também podem se regular com os sentidos. Então, às vezes, uma criança que tem uma dificuldade com a alimentação, na verdade, ela pode muitas vezes se acalmar com a alimentação. Por quê? Porque às vezes aquilo que incomoda na textura para ela na alimentação pode ser utilizado alguma outra coisa que ajude a acalmar ela, porque ela tem uma hipersensibilidade na questão do paladar, na questão oral dela. Outras vezes é através do tato. Às vezes, uma criança que tem uma dificuldade com uma etiqueta ou algumas texturas de alguns tecidos, pode ser que ela possa, então, se acalmar quando ela é apertada com alguma bola mais macia. Por quê? Porque ela tem a sensação do tato. É algo que ela tem hiperestimulação nesse lugar. Então, ela pode também se acalmar com esse cuidado que pode estar sendo oferecido ali. Então, por isso que é importante que tenhamos profissionais na Casa do Abraço, principalmente profissionais que já cuidem que tenham esse olhar já
com o lado mais sensorial das crianças. Por isso que as estações sensoriais nesse lugar, ele termina sendo algo incrível, em que a criança pode realmente se regular lá. Vão ter algumas atividades em que a criança pode se balançar. Esse também é um sentido. Você acha que eles já têm 5 sentidos? Não, estão sendo descobertos cada vez mais sentidos graças a justamente todo esse processo de entender mais as crianças. E o sentido do labirinto, que a gente termina chamando, tem tanta gente que tem labirintite, mas esse sentido do labirinto, que é o do equilíbrio, ele também termina ou acalmando as crianças ou superestimulando. Por isso é importante a importância de profissionais que saibam até quando você pode estar ali com aquela criança e é quando você começa, então, a retirar essa criança e passar para uma outra estação de brincadeiras. Todas as brincadeiras para as crianças autistas, elas precisam ser voltadas a todos os sentidos. Hoje nós já temos 7 sentidos, só para vocês saberem. E terem essas estações com brinquedos que estimulem esses sentidos vão ajudar muito as crianças a voltarem a processar e a entender o nosso mundo. O mundo do brincar é um mundo impressionante. É um mundo lindo, maravilhoso e todas as crianças precisam encontrar esse mundo, precisam participar desse mundo. Hoje, as crianças que não são atípicas, elas estão se perdendo dentro de tanta tecnologia. E a gente termina esquecendo que as crianças elas precisam voltar para o básico. E o básico termina sendo essa volta à imaginação, volta ao simples, volta ao contato pele a pele, volta ao contato dos nossos sentidos. Ter esse espaço da Casa do Abraço, onde as crianças autistas elas podem realmente fazer parte disso, termina sendo algo muito importante. Mas quem sou eu que venho aqui falar para vocês sobre a importância de tudo isso? Bom, meu nome é Ingrid, eu sou médica, sou pediatra e tenho especialização em desenvolvimento infantil e autismo. E sim, esse mundo todo, ele termina sendo algo impressionante para a gente entender um pouco mais sobre o nosso cérebro, a nossa forma de processar as informações. As crianças autistas, elas estão aí para nos ajudar a voltarmos ao que é o básico, ao principal, que é esse olho a olho, esse contato, que nós seres humanos temos perdido muito. E sim, essa pode ser um retorno ao que o ser humano veio aqui fazer, estar em contato uns com os outros. Se vocês estiverem em contato com crianças autistas, vocês vão ver que essas crianças são puro amor. São um amor tão grande e tão lindo, e elas têm uma sensibilidade para saber em quem confiar e não, porque elas não veem só a parte externa, elas veem o coração. E a minha ideia e a minha pergunta para você é: quem você é? O que você tem trazido para esse mundo? Um projeto como esse traz essa possibilidade de resgatar a infância, traz a possibilidade de incluir crianças no mundo que são apenas delas. Nos traz uma reflexão para as nossas crianças. O que nós estamos fazendo, tanto para as nossas crianças atípicas, quanto para as nossas crianças típicas. Que o mundo possa se tornar realmente um lugar de mais brincadeiras, de mais contato com os nossos sentidos. Que realmente essa casa do abraço, ela possa trazer de volta esse respiro que os pais tanto precisam. Os pais das crianças autistas, eles não precisam mais de apoio. Apoio todo mundo dá. Nossa, você está sendo muito forte. Nossa, parabéns pelo que você está fazendo. Mas nós precisamos de suporte. Suporte é justamente isso. Esses lugares onde as crianças elas podem ficar, serem cuidadas, olhadas, ser criança, incluir a criança dentro do brincar. Dar esse direito fundamental para que ela possa brincar, sair de tantas terapias e possam ali realmente brincar, desfrutar do jeito que ela quer, sem que as pessoas tenham dito para ela o que ela tem que fazer. Ali ela pode voltar a ser criança, pode voltar a imaginar, ela pode voltar a ser quem ela é. Que esse retorno seja para elas e que esse retorno seja para todos nós. Que despertemos dentro de nós essa criança incrível que tem dentro de cada um de nós.